Thanatos Cast, tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Professor, se eu pedisse para você colocar em uma palavra a dor mais pungente em famílias que perderam pessoas pelo suicídio, qual seria essa palavra e por quê? Um silêncio pairando. Porque tudo parece tão doloroso, tudo parece tão pungente. É muito difícil, né? Porque, por exemplo, eu posso falar isso sob um ponto de vista muito pessoal, embora eu não tenha passado pela experiência de perder alguém pelo suicídio. Eu já acompanhei perdas, né? É muito difícil você comparar a dor de uma mãe que perdeu um filho com a dor de um filho que perdeu sua mãe, ok? Agora, eu não consigo me imaginar vivendo a perda dos meus filhos, ok? E acho que se isso acontecesse, que Deus nos livre, né? Pela perspectiva da prática do suicídio, essa dor seria muito pesada, muito difícil. Então eu estou falando de um ponto de vista muito pessoal, né? Sem invalidar qualquer dor, sem invalidar a dor daqueles que perderam irmãos, daqueles que perderam amigos, daqueles que perderam pais, daqueles que perderam maridos ou esposas, né? Mas para mim é uma ideia muito difícil passar na minha cabeça de pensar, o que me leva a ter reações emocionais mais intensas quando eu estou lidando com pessoas que perderam entes queridos pelo suicídio e quando essas pessoas que se foram eram filhos. Existe algum momento na condução dos grupos de pós-venção a famílias enlutadas pelo suicídio que te comoveu de alguma forma, ou essa comoção ela é sempre muito comum? Enquanto profissional, eu sei que precisa haver um distanciamento, não é? Mas somos humanos. Assim, teve algum momento em que te levou a pensamentos, que fechou aquela sessão e... Olha, é um paradoxo que a gente vive, né? Porque para você conduzir um processo como esse, seja atendimento individual, seja atendimento em grupo, você tem que ter empatia, né? Ter empatia com situações de dor e sofrimento é sempre muito desafiador, ou dor e sofrimento mais intensos, é mais desafiador ainda, porque isso pode te apresentar alguns riscos, né? De um certo envolvimento emocional que vai impedir você de realizar bem o seu papel. Então, é algo muito difícil, é uma coisa que você vai conquistando com o passar da vida, com o passar do tempo, né? É como se a gente estivesse num hospital e de repente entrasse alguém numa emergência politraumatizado num acidente de trânsito, né? Se você canalizar toda aquela dor em você mesmo, você não vai conseguir atender aquele paciente. Então, no campo da psicologia acontece algo similar. Às vezes as pessoas trazem tantas dificuldades, tanto sofrimento, trazem situações de eventos que você às vezes se sente até impotente em intervir, né? Ou outras situações onde você fica até com vontade de interferir, mas sabe que esse não seria o papel adequado vindo de você, ok? Então, para mim é muito difícil. Todas as vezes que eu tenho encontros como esses, quando acaba, eu preciso de pelo menos 1 hora deitado, ouvindo música, né, para fazer com que eu me recomponha, porque a sensação que a gente tem de estar assim meio mastigado, né, meio... Às vezes eu tenho sensações literais de sentir dores no corpo, né? Já teve situações que eu chorei junto, ok? E chorar junto não te compromete enquanto profissional, de forma nenhuma, né? Agora, é alguma coisa que você precisa estar sempre vigilante, né? Porque se chegar um momento que você percebe que não consegue mais dar conta disso, obviamente que você tem que recuar, né? Parar de fazer esse tipo de trabalho. Mas eu digo de uma forma muito sincera,
apesar de eu sentir enormes dificuldades em muitas circunstâncias, é o tipo de trabalho que eu, enquanto psicólogo, me sinto melhor, não no sentido de achar que isso seja uma coisa prazerosa, longe disso, lidar com sofrimento nunca vai ser algo prazeroso, mas é a certeza que eu tenho que nesse instante, que eu chamo de mágico, eu possa de fato estar com a minha presença, meramente como facilitador, estar influenciando de alguma forma positiva na vida daquela pessoa. Algo que eu sinto, inclusive, quando eu estou dando aula, quando eu falo alguma coisa e percebo que aquilo fez diferença para quem está ouvindo. Mas numa situação como essa perspectiva, essa percepção é muito mais intensa, né? Que valeu, eu tenho consciência clara que aquilo que eu disse, aquilo que eu ajudei a pessoa a produzir enquanto significação, ou um grupo produzir como significação, fez diferença no sentido positivo para a vida dessa pessoa. Muito bom. Há uma característica específica da mãe que perdeu seu filho pelo suicídio? Olha, a gente pode imaginar essa situação como se a gente pensasse um diamante de várias facetas, né? Cada mãe vai refletir essa luz de sofrimento de uma maneira muito diferente, mas o que a gente consegue perceber, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, quando alguém morre muito idoso, ninguém vai dizer, nossa, ele era tão jovem. Quando a gente diz ele era tão jovem, a gente imagina de fato a vida que essa pessoa poderia ter vivido e infelizmente não viveu, né? O que é mais doloroso na perda de uma mãe em relação ao filho é que essa criança, ela tem sido planejada em sua vida, mesmo que esse planejamento não tenha produzido resultados objetivos, né? Ela tem sido planejada o tempo todo, quando era bebê, quando começou a andar, quando foi para o colégio, quando começou a se preparar para um vestibular, quando terminou uma graduação, né? Mas a mãe não parou, ela continuou pensando no momento que poderia ter tido os netos, ela pensou com que pessoa esse rapaz imaginário que a gente está pensando aqui agora poderia ter se casado, a vida que ele poderia ter levado. E é muito, muito difícil, né? Todas as vezes que a gente perde alguém que a gente ama, morre com essa pessoa grande parte dos sonhos que a gente desejava que fosse a vida dela. Percebe, né? O processo de luta é tão difícil justamente por conta disso, né? Agrega-se ao fato da perda de alguém que a gente ama uma infinidade de perdas, algumas que a gente pode considerar até banais. Ela não vai estar mais aqui do meu lado comendo pipoca enquanto a gente assiste um filme na televisão. Até coisas mais complexas. O que seria do meu filho quando ele tivesse 50 anos e eu 75? E assumir isso como uma verdade dura, crua, de que na verdade o seu sonho não vai se realizar, para mim é algo muito difícil das pessoas produzirem algum nível de aceitação. O que nos leva a produzir uma relação com aquilo que eu falei antes, né? Daí que eu acho importante o papel da espiritualidade, ao dizer que de fato essa pessoa não morreu plenamente, ela pode não só estar viva no plano simbólico, estar viva no seu coração, mas estar viva em algum local, em algum lugar, em alguma dimensão, e oferecer a possibilidade de que um dia possa ocorrer um reencontro.